o caminho para a terra prometida. O caminho para a terra prometida. Eu queria que você colocasse bastante atenção para você entender. Quem esteve na Sexta-feira Santa, no domingo de Páscoa aqui, eu creio que você lê hoje a Bíblia Sagrada mais atento e compreendendo melhor, em especial as coisas do Antigo Testamento, pois elas apontam exatamente para Jesus, para o que o Senhor Jesus fez por nós na cruz, para a obra redentora, para a obra salvadora do Senhor Jesus. Qual o caminho para a terra prometida? Você se lembra, o povo hebreu estava escravo aonde? No Egito. O Egito representa um mundo. Presta atenção nisso. O povo hebreu, o povo de Deus estava escravizado no Egito. Deus levanta um libertador. Quem foi o libertador? Moisés. Deus levantou Moisés. E Moisés era o mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Moisés tanto era profeta como era sacerdote de Deus. Então Moisés, como homem de Deus, esse era o mediador entre Deus e o povo, entre o povo e Deus. Foi o instrumento de Deus para tirar o povo da escravidão do Egito. Lembra? Isso aconteceu logo após a Páscoa, amém? Logo após a Páscoa, que nós participamos domingo passado. O povo sai da escravidão do Egito. Quando o povo sai da escravidão do Egito, o povo passa pelo mar. Qual mar? Pelo Mar Vermelho. O povo então sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho. O Mar Vermelho representa nos dias de hoje exatamente esse mesmo roteiro. Você sai do mundo, do Egito, que é o mundo, e você passa pelas águas do batismo, amém? Sepultando exatamente o que? A vida velha, deixando a vida velha para trás, deixando a velha criatura para trás, para começar a andar em novidade de vida com o Senhor. Inclusive, já quero dizer que o batismo nas águas vai estar acontecendo no dia 25 desse mês de maio agora. No último domingo do mês de maio que vai estar acontecendo o batismo nas águas. Que dia, pessoal? Dia 25. Último domingo, então, batismo nas águas. Quem desejar se batizar nas águas, pode já a partir de hoje deixar o seu nome na secretaria da igreja. Por que a gente pede para deixar o nome direitinho? Exatamente para nós prepararmos o seu certificado de batismo, ok? Então, o povo sai do Egito, passa pelo Mar Vermelho. Depois do Mar Vermelho, o povo começa a caminhar onde? No deserto. No deserto. Depois que a pessoa decide dar a vida para Jesus, decide passar pelas águas, a próxima etapa qual é? É o deserto. Você já notou que existem pessoas que depois que elas se batizam nas águas, elas desanimam? Você já notou que existem pessoas que depois que se batizam nas águas, elas saem da igreja? A frequência dela diminui. Por quê? Porque depois do batismo vem o deserto. O mal vai se levantar. Jesus não fugiu desse roteiro. Jesus saiu das águas e foi levado pelo Espírito Santo para onde? Para o deserto. Ou não? Foi. Jesus não, eu sou o filho de Deus. Comigo não, com ele sim. Moisés tirou os filhos da escravidão do Egito e foi junto pelo deserto com eles. Jesus a mesma coisa. Jesus nos chama do Egito, nos chama desse mundo podre, nos tira desse mundo. Diz: quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o próximo passo, descer as águas, sepultar a velha vida e começar a andar em novidade de vida com Jesus. Agora vem a próxima etapa. A próxima etapa é o deserto. Agora, o nosso comportamento no deserto determina o tempo que nós vamos ficar nele. Eu vou repetir: o nosso comportamento no deserto determina o tempo que iremos ficar nele. Ficou claro isso, sim ou não? O povo
hebreu saiu do Egito, murmurou, reclamou, duvidou, foi tão incrédulo que teve que ficar quantos anos no deserto? 40 anos. Jesus ficou 40 dias. Amém, igreja? É você que decide o tempo que você vai ficar no deserto. Você que decide. Como é que você tem se comportado em meio ao deserto? Em meio às tribulações, em meio às perseguições, em meio aos problemas que surgiram na sua vida depois que você decidiu realmente pegar firme com Jesus, se batizar nas águas. Qual tem sido o seu comportamento? De só reclamar, de só murmurar, de ficar dizendo, por que Deus deixou isso? Poxa, agora depois que eu me batizei, começou a acontecer um monte de coisa, como é que pode? Qual é o seu comportamento diante do deserto que você está enfrentando? E depois do povo passar pelo deserto, o povo chegou à terra de Canaã, ou seja, a terra prometida, a terra que manava leite e mel, segundo Deus havia dito, e assim de fato aconteceu. Ora, e com Cristo não é diferente. Ele nos tira do Egito, a gente passa pelas águas, a gente então vai enfrentar algum tipo de deserto, não tenha dúvidas quanto a isso, mas ele entrou na Nova Jerusalém. Ele já entrou na terra prometida por cada um de nós e já preparou o caminho. Na música que cantou-se aqui na oferta falou sobre isso, sobre o novo e vivo caminho para nós chegarmos lá. Amém, igreja? Mas o caminho é esse: sai do Egito, passa pelas águas e tem que passar por onde? Pelo deserto, de alguma forma, para nós chegarmos então à terra prometida, à salvação. Amados, eu quero mostrar para você o seguinte: Moisés foi o mediador da antiga aliança entre o povo e Deus, e o próprio Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, coloca aqui por favor, ele já anunciou, já profetizou a respeito de Jesus. Quer ver comigo? Todos podem ler em voz alta comigo? Vamos lá. O Senhor, teu Deus, te suscitará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás. Diga isso, a ele ouvirás. Mais uma vez, a ele ouvirás. Você já vai entender por que eu pedi para você repetir 2 vezes isso. Então o próprio Moisés profetizou a respeito do novo mediador que um dia viria. E esse novo mediador seria exatamente quem? O Senhor Jesus, como está escrito em 1 Timóteo capítulo 2, versos 5 e 6, coloca aqui, veja aí na sua Bíblia. Porquanto, há o quê? Um só Deus, diga isso, há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Jesus não veio em carne e osso igual a mim e a você, sim ou não? Vamos ler novamente? Porquanto, todos comigo, vamos lá. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Continuando diz, a qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Jesus se deu em resgate por todos nós. Amém? Tiago, abaixa só um pouquinho o salão, por favor. Um pouquinho de nada, para eu ver melhor aqui em cima. Continuam me ouvindo bem? Direitinho? Aí atrás, ouve legal? Faz só um sinal? Muito obrigado, hein? Amados, agora é o seguinte, coloca muita atenção aqui em mim. Que garantia eu e você temos de que depois da morte nós viveremos? Morte, normal. Vamos supor que eu estou pregando aqui, caiu duro aqui agora. Amém, igreja? Eu ouvi um amém aí. Eu ouvi. Não, você falou amém, porque você já, o pessoal vai para a glória logo. Amém, glória a Deus, amém. Mas vamos supor que isso aconteça. Ei, que garantia você temos de que a gente vai viver eternamente? Tem alguém? Tem alguém? Quem crê que Moisés existiu? Moisés existiu ou não? Se não tivesse existido, Jesus falaria dele? Não, Jesus fala de Moisés, é óbvio. Moisés profetizou a respeito de Jesus, Jesus falou a respeito de Moisés. Moisés foi o mediador entre o povo e Deus lá atrás. Agora Jesus
é o mediador entre nós e Deus. Você só chega a Deus através de Jesus. Amados, ei, você pela internet também, não se chega a Deus através de nenhuma outra coisa. Não tem santo A, B, C, D, isso ou aquilo, não existe. Amém? Não existe. É só através de quem? De Jesus. Não tem jeito. Agora, que garantia nós temos? Peraí, bispo, tem alguém que morreu e que a Bíblia mostra que esse cara está vivo? Que esse cara está vivo até hoje? Tem. E é o que eu quero mostrar para você nessa manhã. Veja comigo Mateus capítulo 17, verso 1 ao 5. Olha que bacana. Mateus 17, verso 1 ao 5. Ao romper do dia. Não, ali está 27. 17, por favor. Mateus 17, 1 ao 5. Versículo 1. Obrigado, filho. 6 dias depois, tomou Jesus consigo quem? A Pedro e aos irmãos Tiago e João. Ainda levou 3 para serem testemunhas. E os levou em particular a um alto monte. Continuando diz, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol. As suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é assim que Apocalipse mostra Jesus? Sim ou não? Em glória. Jesus foi transfigurado. Continuando. E eis que lhes apareceram quem? Moisés e Elias falando com ele. Quem apareceu, pessoal? Moisés e Elias falando com quem? Com Jesus, trocando ideia, conversando com Jesus. Continuando, então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom estarmos aqui. Se queres farei aqui 3 tendas, uma será tua, outra para Moisés, outra para Elias. Falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis vindo da nuvem uma voz que dizia, o que a voz dizia? Em voz alta comigo, vamos lá, igreja. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Era Deus dizendo o seguinte: o que ele falar, pode acreditar. Ouça ele. Ouça ele. Por que aparecem Moisés e Elias? Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Amém? A lei, os profetas. E agora Deus diz: ouça Jesus. O que ele disser, ainda que pareça, não é, mas ainda que pareça ser contraditório a qualquer coisa que vocês tenham ouvido até hoje, dá ouvidos a ele. Amém, igreja? O que vale é o que Jesus falou. Pode repetir isso? Acabou, é o que Jesus disse. Isso está falando de garantia, sim. Eu pergunto: Elias morreu? Não. Elias, Deus levou. Então alguém poderia dizer: Elias não passou pela morte. Então Elias estava ali conversando com Jesus, Elias não passou pela morte. Mas e Moisés? Moisés morreu. Ei, Moisés morreu como eu e você um dia poderemos morrer. Moisés morreu como alguns familiares nossos já morreram. Moisés morreu como os nossos antepassados já morreram. E Moisés estava ali conversando com quem? Com Jesus. Bicho, o que o senhor está querendo dizer? Que Moisés está vivo. Amém, igreja? Ei, alegra o seu coração, meu amado. O mover de Deus vai além da matéria física. Todos quantos morrem em Cristo, estão salvos. Todos quantos morrem com Deus, permanecem vivos. Veja o que diz Lucas, capítulo 20, verso 28, coloca aí por gentileza. Lucas 20, 28, ora, em voz alta comigo. Cadê 20? O anterior que estava. 20, 38, perdão. Isso, obrigado, filho. Ora, Deus não é Deus de mortos, e sim de quê? De vivos, mais uma vez.
Deus não é Deus de mortos, e sim de vivos, porque para Ele todos vivem. Moisés está morto ou está vivo? Está vivo. Mas ele é mediador de alguma coisa hoje? Não. Quem é? Jesus. Jesus está vivo ou está morto? Jesus morreu ou não morreu? Morreu. E o que aconteceu ao terceiro dia? Ressuscitou. Quem crê nisso, dá um brado de vitória aí. Ele está vivo. Amém, igreja? Para ele, hein? Está vivo. Moisés morreu ou não morreu? Morreu, literalmente. Ah, bicho, mas não foi encontrado o corpo de Moisés. Sim, não foi encontrado o corpo de Moisés porque Satanás queria pegar o corpo de Moisés. A Bíblia não diz para quê. Se ia usar para o povo ser idólatra, idolatrar o corpo de Moisés, sei lá. E um anjo Deus enviou e repreendeu a Satanás. Falou: o Senhor te repreenda. E pelejaram pelo corpo de Moisés, melhor dizendo. Então Deus tomou o corpo de Moisés, para que Satanás não o fizesse. Amém? Mas Moisés morreu, literalmente, morreu. Pode ler na Bíblia Sagrada. Diferente de Elias, que não morreu. Moisés morreu. E o que eu estou querendo mostrar para você, igreja? Para cada um de nós, é que nós não precisamos ficar preocupados. Se estivermos firmes com Jesus realmente, a morte não tem poder sobre nós. O nosso Deus é Deus de vivos e não de mortos. O que quer dizer que Deus é um Deus de vivos e não de mortos? Quem é morto, biblicamente falando? Pela Bíblia Sagrada, quem é considerado morto? Morte na Bíblia é ausência de Deus. Eu pergunto e você responde: morte na Bíblia é o quê? Ausência de Deus. O ser humano pode estar vivinho da Silva, andando de um lado para o outro, trabalhando, fazendo, acontecendo. Se ele não estiver em Cristo, ele está o quê? Morto. Morto. Como a igreja de Sardes. Lembra que nós falamos um dia desses da igreja de Sardes? Aparência de viva, mas estava o quê? Morta. Uma igreja que tinha nome de viva, mas estava morta. É assim. Estamos vivos ou mortos? Porque se agora você decidir viver com Cristo, essa vida em Cristo é eterna, é para sempre. Glória a Deus, igreja. É para sempre, para sempre, para sempre. Sempre, sempre, sempre. Não é só enquanto aqui estivermos, é para sempre. Se você morrer, se nós morrermos, a morte não tem domínio sobre você. Jesus já morreu a nossa morte. Que morte que Jesus morreu para que nós pudéssemos ter vida? Qual morte? Essa morte que eu falei, que é a ausência de Deus. Amém? Que acontece quando a pessoa está no pecado. Como Jesus morreu com os pecados de todos nós, Ele morreu a nossa morte. Mas como nenhum desses pecados era dele, o que aconteceu? Ele quebrou os grilhões da morte e ressuscitou ao terceiro dia. Logo, quando nós nos apegamos a Jesus, somos lavados e remidos pelo seu sangue. Então Deus, quando olha para alguém dizendo: meu Deus, em nome de Jesus, eu recebi Jesus como Senhor e Salvador, então Deus não olha direto para os seus pecados, Deus olha para o sacrifício que Jesus fez na cruz. Então Deus olha para mim e para você como perfeitos. Glória a Deus, igreja. Então, estamos salvos. Que alegria é isso, pessoal, sabermos disso. A Ele ouvi. Lembra que Moisés falou lá atrás a mesma coisa? A esse profeta vocês vão ouvir, referindo-se a Jesus. Agora Deus ali estava dizendo: a Ele ouçam. Ouçam Jesus. Ouçam o que Jesus disse. Não, alguém falou isso. Ouçam o que Jesus disse. O que Jesus pensa a respeito desse assunto. Por isso que a gente sempre fala, antes de tomar decisões importantes, primeira coisa que você deve fazer é
o que a palavra de Jesus diz. O que Jesus fala a respeito disso? O que Jesus orienta a respeito desse assunto? E pronto, acabou. Você já vai eliminar aí um monte de dúvidas e já vai ter certeza do que deve fazer e do que não deve ser feito. Amém, igreja? Quem está compreendendo em nome de Jesus? Amados, não existe nada que seja tão importante quanto a nossa salvação. Porque Jesus está voltando, pessoal. Quem acredita nisso? Quantos podem cantar realmente acreditando? O Rei está voltando. O Rei está voltando. As trombetas estão soando. O meu nome a chamar. Sim, o Rei, sim, o Rei está voltando. O Rei está voltando. Aleluia. Ele veio me buscar. Ele vem nos buscar, amém, igreja? Ele vem nos buscar. Ele vem nos buscar. Ele disse, eu venho buscar. Ele deu a sua garantia. Moisés disse que ele viria. Ele veio ou não? Sim ou não? Ele disse que morreria. Morreu ou não morreu? Morreu. Mas disse que ao terceiro dia o que? Voltaria. Voltou ou não voltou? Voltou. E você acha que agora ele não vai cumprir o que ele falou? Amém? Você acha que ele não vai cumprir? Ele voltou no início do terceiro dia. Sim ou não? Foi ou não foi? Não foi? No início do domingo que ele voltou? Que ele ressuscitou, no caso? E nós estamos, pela conta de Deus, no início do terceiro dia. Como assim no terceiro dia? Primeiro milênio, para Deus 1000 anos como um dia, ok? Primeiro milênio, primeiro dia. Segundo milênio, já passou todo? Sim ou não? Segundo dia. Entramos em qual milênio? No terceiro. É o terceiro dia. E é o início do terceiro dia. Jesus está às portas. Amém, igreja? Estamos vivos ou mortos? Estamos vivos ou mortos? Ele não é Deus de mortos. Ele é Deus de quê? De vivos. Diga, Ele é Deus de vivos. Se Deus olhar aqui agora, se Deus tirasse uma foto com o filtro dele, quem de nós apareceria nessa foto? Quantos de nós apareceríamos nessa foto? Se Deus tirasse uma foto agora, com a sua máquina, com a sua ótica, com o seu olhar, com o seu filtro, considerando o que nós lemos, que Jesus disse, que Ele é Deus só de quem? De vivos e não de mortos. Quantos de nós apareceríamos nessa foto? Vivos. Mas bicho, não estou entendendo que todos aqui estão vivos. Não, todos estão vivos fisicamente falando. Mas quem está vivo aos olhos de Deus? É quem anda com Deus. Quem se rendeu a Cristo. Quem se porventura falhou, correu para os pés de quem? De Jesus. Para a cruz. E se arrependeu, pediu perdão, se purificou no sangue de Jesus. Esse está vivo. Amém? Esse está vivo. Estamos vivos ou mortos? Essa é a questão, essa é a pergunta. Deus quer encontrar os vivos. Bispo, eu não estou. Então você pode hoje tomar essa decisão. Porque Ele vai vir, pessoal. Ele vem. Ele deu a sua garantia, Ele deu a sua palavra que viria, que voltaria. Amém? Então Ele vai voltar, Ele está voltando.
quem somos nós, o que estamos dispostos a fazer, que decisões eu e você estamos dispostos a tomar diante dele. É uma palavra reflexiva para eu, Gerson, para você aqui no templo, você pelas redes sociais, para nós refletirmos. E ontem eu estava pensando nisso, falando, rapaz, às vezes a pessoa ela queria uma garantia, né? Mas espera aí, tá, diz vida após a morte, tá, mas como é que eles têm uma garantia dessa? Alguém que morreu e que mostra que está vivo, está aqui, ou não está? Está ou não está? Está claro ou não está? Está aqui, Mateus 17. Quem apareceu conversando com Jesus? Moisés. Olha lá. Moisés, que morreu. Detalhe importante, igreja: Moisés não entrou na terra prometida. Posso falar uma coisa aqui? Pode ser que você não goste muito, mas posso não? Vou falar então. Moisés não entrou na terra prometida, na Nova Canaã, não entrou, mas entrou na Nova Jerusalém. Amém? O que o Senhor está querendo dizer? Que pode ser, meu amado, que muitos de nós aqui não conquistemos nessa vida tudo aquilo que gostaríamos de conquistar, mas o mais importante já foi conquistado para cada um de nós na cruz de Calvário. Não tem igreja? Já foi conquistado, meu amado. Jesus já conquistou por nós. Se isso não mexe com você, meus sentimentos, você está morto, meu amado. Ou você muda o seu comportamento, a sua decisão diante de Deus, ou então meus sentimentos, você está morto. Se isso não mexe com você, pode ser que eu não conquiste aqui todos os sonhos que eu tenho, todos os bens que eu gostaria de ter, todas as coisas que eu gostaria de conquistar, de alcançar. Moisés queria entrar na terra, mas Deus falou: você só vai olhar, só vai ver, você não vai entrar. Pronto. Mas qual é o problema? Se ele entrou na terra mais importante da igreja. Quantos de nós pensamos assim? Sério? Quantos de nós? Pessoas saem da igreja porque não conquistaram bênçãos. Sabe lá o que é isso? Sério. Pessoas saem da igreja porque não resolveram problemas. Meu amado, nada. A gente tem que ser como disse o apóstolo: nada poderá nos afastar do amor de Jesus. Amém? Diga: nada poderá me afastar do amor de Jesus. Mais uma vez: nada poderá me afastar do amor de Jesus. Nada, 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 nada. Nada poderá. Nada e ninguém. Problema, dificuldade, adversidade, isso faz parte. É o deserto. Amém, igreja? É o deserto. Mas há um lugar que nos espera. E num piscar de olhos, quando a gente menos esperar, ele vai vir. Quando a trombeta soar, meu irmão, acabou. Quando o toque da trombeta soar, acabou. Quem fez, fez. Quem não fez, não fez. Quem tomou decisão, tomou. Quem não tomou, já era. E hoje Deus nos dá uma chance. Hoje, agora, Deus está dando a mim e a você uma oportunidade. Provando para a gente que há quem tenha morrido já. Davi vindo da Silva, que conversa com Jesus. Amém? Um dia a gente vai poder conversar também, assim igual Moisés estava conversando. Amém, igreja? Dá para você imaginar uma coisa dessa? Hoje você fala com Jesus, mas você não sabe como é que ele é. Ou você sabe? Você não sabe como é que ele é. Quem já viu? Não viu. Moisés viu. E Jesus permitiu que 3 dos discípulos vissem. Não era um só. Para que um dissesse: não, coisa da sua cabeça. Não, foram 3 que viram. Amém, pessoal?
Não pode escrever isso aí, porque isso aconteceu. Eu vi, estava lá. Amém? Estava lá. E Deus falou para ouvir a ele. Pô, dá para você imaginar um dia a gente conversando com Jesus pessoalmente, pessoal. Mas não Jesus homem, que já seria algo extraordinário. Não Jesus de Nazaré, que já seria algo tremendo. Mas o Jesus glorificado, que tem olhos como chama de fogo, suas vestes mais alvas que a neve, uma luz resplandecente. E esse Jesus poder falar: vem cá, meu filho, me dá um abraço aqui, meu Deus amado. Meu Jesus amado, que isso? Eu não estou falando que a gente não vai lutar para conquistar nessa vida, não, pessoal. O que eu estou dizendo para você é que as conquistas dessa vida não são nada perto da maior que já foi conquistada pela gente. Amém? Na cruz, que é a terra prometida. O primeiro mediador, Moisés, não pôde entrar naquela terra prometida, mas pôde entrar nessa nossa. O segundo mediador, que é Jesus, ele entrou já na terra prometida, e nele ele garantiu que a gente entra também. Amém? É só a gente ter ele. E se você está aqui e diz assim: bispo, eu quero ele, eu quero ele, eu quero ele, eu quero Jesus mesmo, fique de pé no seu lugar, por favor, e dá um brado de vitória, glorifica ele aí, por favor, de verdade mesmo, coração. É forte, hein? É forte. Assim como Moisés hoje conversa com Jesus pessoalmente. Jesus estava querendo mostrar ali para os discípulos o seguinte: ó, um dia, lá na glória, todos vão poder fazer isso aqui, conversar comigo, transfigurado, glorificado. Não o Jesus de Nazaré só que veio aqui, mas o Jesus eterno. Deus tem vida eterna para a gente. Amém? Posso ouvir um amém? Vida eterna e não morte eterna. E quem morrer sem Jesus é morte eterna. A ausência de Deus eterna. É fogo eterno, infelizmente. Mas se você está em Cristo, a vida eterna já faz parte de você. Amém? Glória a Deus, igreja. Feche os olhos.